Olá, eu sou Maxileide Leandra Silva, curso Licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter. O meu RU é 1952171. O meu tutor é Natalino de Souza Breves. Eu estou fazendo meu segundo estágio supervisionado docência no ensino médio. Como tema desse estágio, eu escolhi a ditadura militar brasileira. Vou falar um pouco sobre o que foi a ditadura militar e todo o seu contexto envolvido. A ditadura militar brasileira, ou Quinta República Brasileira, foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 85, sob o comando de sucessivos governos militares. De caráter autoritário e nacionalista, teve início com o golpe militar, que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a República, o que deu início ao período conhecido como Nova República ou Sexta República. Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. Além disso, a ditadura foi se intensificando por meio da publicação de diversos atos institucionais, culminando com o Ato Institucional número 5, de 1968, que vigorou por 10 anos. A Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 1967 e, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional foi dissolvido. Liberdades civis foram suprimidas e foi criado um Código de Processo Penal Militar que permitia que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, além de imobilizar qualquer revisão judicial. O regime adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentalista e anticomunista. A ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970, com o milagre econômico. No mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação do país e torturava e exilava desistentes. Na década de 1980, assim como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira entrou em decadência quando o governo não conseguiu mais estimular a economia, controlar a hiperinflação crônica e os níveis crescentes de concentração de renda e pobreza provenientes de seu projeto econômico. A concentração de renda e pobreza deu lugar a imposto e ao movimento pró-democracia. O governo aprovou uma lei de anistia para os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime. As restrições à liberdade civis foram relaxadas. E então, eleições presidenciais indiretas foram realizadas em 1984, com candidatos civis e militares. O regime militar brasileiro inspirou o modelo de outras ditaduras por toda a América Latina. Através da sistematização da doutrina de segurança nacional, a qual justificava ações militares como forma de proteger o interesse da Constituição de 1988, o Brasil voltou à normalidade institucional. Segundo a Carta, as Forças Armadas voltam ao seu papel institucional, a defesa do Estado, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa desses poderes, a lei da ordem. Apesar do combate aos opositores do regime ter sido marcado por torturas e assassinatos, as Forças Armadas sempre mantiveram um discurso negacionista. Só admitiram oficialmente a possibilidade de tortura e assassinato em setembro de 2014. Em resposta à Comissão Nacional da Verdade, o documento assinado pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, menciona o Estado brasileiro. Já reconheceu a ocorrência das lamentáveis violações de direitos humanos ocorridos no passado. No entanto, apesar das várias provas ou ofícios internos da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, foram uníssonos em afirmarem que suas investigações não encontraram evidências que corroborassem ou negassem a tese de que houve desvio formal de finalidade no uso de instalações militares. Em maio de 2018, o Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou um memorando datado de 11 de abril de 1974,
que havia sido enviado pelo diretor da CIA para Henry Kissinger, o então secretário de Estado. O documento revelou que a cúpula da ditadura não apenas sabia, como também autorizava as torturas e assassinatos que foram cometidos contra os adversários do regime. Os antecedentes. As Forças Armadas brasileiras adquiriram um grande poder político após a vitória na Guerra do Paraguai. A politização das instituições militares ficou evidente com a prorrogação da República, que derrubou o Império, ou como o tenentismo, movido tenentista, e a Revolução de 1930. As tensões políticas voltaram à tona na década de 1950, quando importantes círculos militares se aliaram a ativistas de direita em tentativas de impedir que presidentes como Juscelino Kubitschek e João Goulart tomassem posse, devido ao seu suposto alinhamento com a ideologia comunista. Enquanto Kubitschek mostrou-se simpático às instituições capitalistas, Goulart prometeu reformas de longo alcance, expropriação de interesses comerciais e a continuação da independência da política externa, iniciada por seu antecessor Jânio Quadros, com o Brasil tendo relações diplomáticas e comerciais com ambos os blocos capitalista e comunistas. Em 1961, Goulart foi autorizado e assumiu o cargo, sob um acordo que diminuía seus poderes como presidente. Com a instalação do parlamentarismo, o país voltou ao sistema presidencialista. Um ano depois, e com os poderes de Goulart crescendo, tornou-se evidente que ele iria procurar implementar política da esquerda, como a reforma agrária e a nacionalização de empresas em vários setores econômicos. Independentemente do consentimento das instituições estabelecidas, como o Congresso na época, a sociedade brasileira tornou-se profundamente popularizada. Devido ao temor que o Brasil se juntasse a Cuba como parte do bloco comunista na América Latina sob o comando de Goulart. Políticos influentes como Carlos Lacerda e até mesmo Kubitschek, magnatas da mídia, Roberto Marinho, Octávio Frias de Oliveira, Júlio de Mesquita Filho, setores conservadores da Igreja Católica, os latifundiários, a burguesia industrial e a parte da classe média solicitaram uma contra-revolução por parte das Forças Armadas para remover o governo. A mobilização das tropas rebeldes foi iniciada em 31 de março de 1964. O presidente João Goulart partiu para o exílio no Uruguai em 1º de abril. Motivações ideológicas. O golpe de Estado de 1964, qualificado por seus apoiadores como revolução, instituiu um regime militar que durou até 1985. Os militares e os governadores que o apoiaram afirmaram que era necessário derrubar João Goulart, que ele eclodiu 5 anos após o alinhamento cubano à União Soviética, sob a alegação de que havia no Brasil uma ameaça comunista. Alguns apoiadores ainda dizem que o acontecido no caso teria sido uma contra-revolução, o que é fortemente contestada pela historiografia marxista. Tendo havido apoio cubano a movimentos guerrilheiros brasileiros antes de 1964 ou não, o caminho de golpe militar, ditadura, suspensão de liberdade de imprensa, de eleições e cassações e prisões por posicionamento político não era o único seguido no mundo para combater movimentos armados de esquerda. Em países da Europa Ocidental havia guerrilhas comunistas financiados pelo bloco soviético e nem por isso Itália, Reino Unido ou Alemanha sofreram golpes militares ou regimes de exceção durante a Guerra Fria. Assim sendo, muitos autores, mesmo os não marxistas, dão conta da possível inclinação conservadora ou alinhamento dos discursos lacerdistas das forças golpistas lideradas por Castelo Branco e com o apoio militar e logístico dos Estados Unidos. Outros falam da vontade de extirpar a força dos herdeiros do trabalhismo populista varguista. Como Jango e o próprio PTB, vivia-se naquela época a Guerra Fria, quando os Estados Unidos procuravam justificar sua política externa intervencionista com sua suposta missão de liderar o mundo livre e frear a expansão do comunismo. Assim sendo, a violenta luta internacional entre Estados Unidos e União Soviética
capitalista e comunista encontrou eco nos discursos da política brasileira. Goulart procurava impulsionar o nacionalismo trabalhista, através das reformas de base. Os setores mais conservadores, contudo, se opunham a eles. Um evento que aumentou a insatisfação entre setores conservadores militares ocorreu quando Jango decidiu apoiar os militares revoltosos de baixa patente da revolta dos marinheiros, os quais pleiteavam aumentos, fim de punições humilhantes e o direito a voto. Oficiais das patentes mais altas das Forças Armadas aumentavam sua oposição a Jango, pelo que chamaram de quebra de hierarquia. Os governos dos Estados Unidos não apoiavam as nacionalizações de empresas americanas realizadas pelo cunhado do presidente João Goulart e governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, nem os rumos que a política externa brasileira tomava, de suspensão de pagamento da dívida externa, muitos credores americanos, de não alinhamento em contratos com ambos os polos de poder, capitalista e comunista. No governo de Jânio Quadros, Jango, então vice-presidente, havia visitado a mando do presidente a China comunista. Jânio Quadros, mesmo que sem nenhuma ligação com setores de esquerda, condecorava o revolucionismo e então funcionário do governo cubano, Ernesto Guevara. Isso tudo motivou os estadunidenses a fornecer aos militares brasileiros apoio ao golpe. De lá veio ainda o aparato ideológico do anticomunismo que já era pregado pela Europa Superior de Guerra das Forças Armadas do Brasil, através da doutrina de segurança nacional. Apesar de Jango ser latifundiário, filho de empresários e milionário, de inclinação trabalhista e não comunista, e de suas reformas serem ideologicamente identificadas como a centro-esquerda, existia a vontade econômica e política por parte dos Estados Unidos de controlar os países de economia menos desenvolvida, impedindo-os de se ligarem ao bloco comunista para assim vencerem a disputa mundial de poder com a União Soviética e o bloco comunista, negando a estes quaisquer parceiros comerciais e diplomáticos. Alguns dos decretos polêmicos de Jânio Goulart, em março de 1964. O decreto número 53700 declara de interesse social para fins de desapropriação as áreas rurais que ladeiam os eixos rodoviários federais, os leitos das ferrovias nacionais e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos exclusivos da União, em obras de irrigação, drenagem e açudagem. Decreto 53701 declara de utilidade pública para fins de desapropriação em favor do petróleo brasileiro, Petrobras, em caráter de urgência, as ações das companhias missionárias do refino de petróleo. Decreto número 53702 tabela os aluguéis de imóveis no território nacional e dá a outras províncias. Salvaguardas e a doutrina de segurança nacional. O golpe de Estado marcou a influência política do exército brasileiro e sua determinação em tornar o poder do país o abrigo de uma doutrina de segurança nacional, formando no âmbito da política, do comércio exterior americano e de outros países influentes como França. O intervencionismo militar no Brasil remonta do Império de 1822 a 1889, mas, segundo estudiosos, é a primeira vez no Brasil, mas também na América Latina, que o militar está adquirindo poder afirmativo abertamente a doutrina de segurança nacional. Portanto, dentro das Forças Armadas brasileiras, existia uma grave cisão interna de ordem ideológica, e ainda havia outra divisão entre os moderados e a linha dura. Segundo a doutrina dos militares, o inimigo devia ser extirpado a todo custo, e os governos populistas serem uma parte da entrada para a desordem. Subversão e propiciaram a entrada de ideologias nocivas à nação. As facções contrárias internamente nas Forças Armadas acabaram se unindo apesar da não concordância metodológica. Desta forma, os militares mais radicais se aglutinaram ao general Costa e Silva e os mais estratégicos ao marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.
Muitos militares da época afirmaram que se orientação filosófica e ideológica das Forças Armadas fosse para a esquerda, estas deferiam da mesma forma a linha de pensamento. Somente o inimigo que mudaria de lado. O que importava era a segurança da nação. Bom, isso foi um pouco da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e obrigado.